O assunto em discussão na aula de hoje é a climatologia. Então, o nosso estudo, a partir desse momento, baseado em tudo que envolve aí os fenômenos relacionados à climatologia e à meteorologia. E o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro ao estudar aí a climatologia é fazer uma distinção entre os conceitos de tempo e clima. Então, é comum encontrar a utilização desses dois termos como se sinônimos eles fossem, o que não é verdade. Então, a partir de hoje, a partir desta aula, a gente vai fazer uma distinção clara de tempo e clima e vai conseguir sempre fazer essa distinção e não mais entrar em confusão em relação a estes dois conceitos. A ideia de tempo, ela está associada, coloquei aqui no slide, como sendo o estado atmosférico de um certo local em determinado momento. Ou seja, traduzindo isso, eu posso falar que o tempo ele é momentâneo. Então, as situações ao longo de um dia, por exemplo, elas vão ser alteradas. Eu posso amanhecer chovendo, por exemplo, um determinado dia. Quando eu chego no meio da tarde, eu tenho aqui a presença do sol quente. Quando chega a noite, tem a presença do frio. Então, essas variações que estão acontecendo ao longo do dia dizem respeito ao tempo. Então, as variações ao longo do dia, elas fazem referência ao conceito de tempo, porque ele é um conceito momentâneo. Diferente da ideia do clima, que o clima ele é baseado na análise de dados estatísticos, e aí eu pego uma série de dados, e esses dados eles são analisados em conjunto durante aí um período de 25, 30, até mais anos aí, em relação aos elementos climáticos, aos elementos do clima. Então, ao analisar esses elementos durante uma série histórica aí de 25, 30 anos, eu chego à conclusão se houve ou não alteração em relação ao clima. Então, para ficar bem claro, o tempo ele é momentâneo. Então, amanhece com calor, de repente faz frio, amanhece chovendo, de repente essa chuva para. Então, essas situações elas são momentâneas e envolvem tempo. O clima não. O clima envolve uma série de dados estatísticos que têm que ser analisados durante um longo período de tempo. Quais são esses elementos? Só pulando para o próximo slide para mostrar quais são os elementos que devem ser analisados no estudo do clima, tem que avaliar temperatura, precipitação, umidade, massas de ar, vento, pressão atmosférica. Então, esses são os elementos que eles são analisados em conjunto durante aí esse período de tempo de 25, 30 anos, e aí após esse período eu posso falar que houve alteração então do clima. Tanto é que se a gente observar nos telejornais que a gente acompanha pela TV, a previsão que aparece lá é sempre previsão do tempo e nunca previsão do clima, em função do tempo ser momentâneo. Não faria sentido colocar a previsão do clima num telejornal, porque o clima hoje será o mesmo clima de amanhã, que vai ser o mesmo clima depois de amanhã, no próximo mês e no próximo ano, provavelmente. Então, a previsão do clima, ela não muda de um dia para o outro, de uma semana para outra. O que muda, então, é o tempo. Por isso que nos telejornais a previsão ela é sempre do tempo. Então, aqui no nosso slide, eu tenho uma imagem do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e aqui é que eles estão fazendo a análise desses elementos. Então, já surgiu essa dúvida aí em momentos que eu estava em aula presencial, falando o seguinte, quer dizer que tem que ser a mesma pessoa, o mesmo meteorologista que tem que analisar esses dados aí durante esse período de 25, 30 anos? Não. No caso aqui, eu tenho o Instituto de Pesquisas Espaciais, ele começa a coletar dados desses elementos climáticos. Vamos imaginar aqui que ele coletou esses dados durante um período de 10 anos, por exemplo, e ocorre uma situação que o INPE ele deixa de funcionar. Então, um outro instituto de pesquisa, ele vai pegar os dados que já foram coletados aqui pelo INPE e vai dar prosseguimento no estudo desses elementos. Então, eu posso ter um meteorologista, ele vai pegar dados de uma série histórica, e aí pode ter um instituto de pesquisa iniciou essa coleta de dados, o outro terminou essa coleta de dados, de maneira que eu tenha ali
uma sequência de dados que correspondam a esse período de tempo, de 25 a 30 anos. E aí o meteorologista ele vai analisar esses dados e aí ele vai falar se o clima na cidade de Belo Horizonte, o clima em Minas Gerais, ele mudou ao longo aí do tempo. Então, para o clima sofrer alterações, depende da análise desses elementos climáticos, e isso demanda aí um período de 25, 30 anos, em média, para que eu consiga fazer essa classificação se houve ou não alteração de clima. Então, agora que a gente já tem bem claro aí a diferenciação dos conceitos de tempo e clima, a gente pode falar desses elementos e desses fatores climáticos, que é o que vai dar sequência aos nossos slides. Então, os elementos que eu citei aqui, que são estudados lá para falar sobre a variação do clima, temperatura, precipitação, que são as chuvas, umidade, massa de ar, vento, pressão. Então, à medida que eu tenho alteração nesses elementos, eles vão influenciar também nos fatores climáticos aqui. A altitude, a latitude, vegetação, maritimidade e continentalidade, e poderia incluir aqui também a questão das correntes marítimas dentro dos fatores aqui climáticos. Então tem uma imagem aqui no slide falando da previsão do tempo para a cidade de Feira de Santana, isso lá no ano de 2014. Então, por essa imagem, eu tenho aqui uma situação em que o sol ele está encoberto, então eu posso falar que o céu ele está nublado ou parcialmente nublado aí, tem a presença das nuvens mais escuras aqui, mostrando que é uma nuvem carregada, com possibilidades aí de chuva. Eu tenho lá as temperaturas mínima e máxima. Quando eu faço aqui a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, que eu tenho uma amplitude térmica, tenho a probabilidade de chuva, os horários em que eu tenho lá o sol nascendo e o sol se pondo, quantidade de radiação ultravioleta que vai atingir a superfície terrestre. Então, tudo isso é possível de ser observado quando eu estou, por exemplo, numa estação meteorológica, em que os meteorologistas vão fazer aí a coleta destes dados. Então, na sequência dos nossos slides, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos climáticos. À medida que eu falo desses elementos, eu faço associação também com os fatores climáticos. Então, dentro desses elementos, a precipitação, que diz respeito à questão das chuvas, e a questão do elemento vento, nós já falamos na aula passada. Falamos dos tipos de chuvas e falamos também dos tipos de vento. Então, falta falar para a gente dos elementos aqui: temperatura, umidade, massa de ar e pressão atmosférica. Então, é isso que a gente vai fazer agora na sequência dos nossos slides. Então, começando pelo elemento temperatura, e ao falar deste elemento temperatura, eu consigo fazer uma associação com um fator climático relacionado à latitude. Então, estou falando do elemento temperatura e falando também do fator climático latitude. E a temperatura ela é muito fácil de entender como que ela vai influenciar na variação climática aqui. Por quê? Eu posso falar que quanto maior for a minha altitude, menor será a temperatura. E isso nós falamos na aula anterior, quando estudávamos lá as camadas da atmosfera, e eu falei para vocês da troposfera. Eu citei que na troposfera a altitude influencia diretamente na temperatura. Quanto mais alto eu estiver, menor será a minha temperatura. E eu ainda comentei que a cada 1000 metros de altura ou a cada 1 quilômetro, eu tenho uma variação aí em torno de 6,5 graus. Então, essa situação ela é válida aqui na hora de estudar o elemento temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. É o que mostra a imagem aqui do slide. Então, tenho termômetros aqui, eu consigo perceber que as temperaturas elas vão diminuindo à medida que eu tenho aqui pontos mais altos sendo representados no meu relevo. Então, é isso que essa primeira imagem aqui do slide está representando para a gente. O aumento da altitude influencia diretamente na redução das temperaturas. Situação semelhante, eu posso pensar quando eu associo lá o fator climático latitude. Então, quanto maior for a minha latitude, menor será a temperatura.
A latitude nós estudamos presencialmente lá na primeira etapa, e eu falei que a latitude era a distância de um ponto qualquer até a linha do Equador. E nós sabemos que todos os pontos próximos à linha do Equador apresentam ali temperaturas elevadas. Então, na segunda imagem das zonas térmicas aqui da Terra, eu tenho a zona intertropical e eu tenho a linha do Equador. Então, aqui na linha do Equador, a latitude ela é de 0 grau. À medida que eu vou partir aqui da linha do Equador, ou em direção ao norte ou em direção ao sul, essa latitude ela vai aumentando gradativamente até chegar à latitude de 90 graus. Então, quanto maior for a latitude, menor será a temperatura, porque eu vou estar distanciando da linha do Equador. Se os pontos próximos à linha do Equador são pontos de temperatura mais elevada, quando eu vou distanciando da linha do Equador, as temperaturas tendem a cair. Por isso que quanto maior for a latitude, menor será a temperatura. Então, o estudo do elemento temperatura e o fator latitude, ele é bem tranquilo aí de entender. Acredito que a gente não vai ter dúvidas na hora que a gente for, por exemplo, fazer exercícios aí relacionados a este elemento climático. E aí, só para completar essa ideia da temperatura e da latitude, fala um pouco aqui sobre a questão do balanço de radiação. É uma imagem que está presente aí no nosso material didático. Então, quem quiser pode acompanhar aí pelo material didático também, para poder entender esse balanço aí de radiação. Então, durante o dia eu tenho a emissão de radiação lá através do Sol, e dos 100% da radiação solar, apenas 51%, ou seja, praticamente a metade dessa radiação, é que vai atingir aqui a superfície terrestre e vai, de alguma maneira, aquecer aqui o nosso ambiente. E o restante dessa radiação, o que acontece com ela? Então, olha só, parte dessa radiação, em torno de 6% dela aqui, ó, é refletida pela atmosfera e espalhada pelo espaço. Então, ela vai ser refletida aqui pelos gases que estão presentes na atmosfera e vai ajudar a espalhar parte dessa radiação. Então, em torno de 6% dessa radiação se espalha pela presença dos gases. Eu tenho aqui as nuvens. Então, essas nuvens elas vão, de alguma maneira, refletir parte dessa radiação. Então, cerca de 20% da radiação, desse 100% que é emitido aqui pelo Sol, cerca de 20% dela vai ser refletida pelas nuvens. Outros 19%, a nuvem ela vai absorver. Então, esses 19% dessa radiação solar vão aquecer parte dessa massa aqui, ó, composta pela nuvem. Então, 19% é absorvido, então, pela nuvem. E, no total, cerca de 30% dessa radiação que foi emitida inicialmente pelo Sol, ela acaba sendo perdida, que é esses 20% que foi refletido pelas nuvens, esses 6% que os gases presentes na atmosfera ajudaram a espalhar, mais os 4% aqui de radiação, que ela é refletida pelas superfícies dos oceanos e dos continentes. Então tem aqui o espelho d'água lá dos oceanos, ele reflete parte dessa radiação. Então cerca de 4% do que chega na superfície e chega aos oceanos é refletido. Então cerca de 30% da radiação emitida pelo Sol, ela acaba sendo perdida aí ao longo do percurso, parte absorvida pelas nuvens, e cerca de 51% é o que chega à superfície aqui e aos oceanos e vai aquecer o nosso ambiente e ajudar na manutenção do equilíbrio térmico aí. Então, na sequência aqui dos nossos slides, eu chego a mais um dos elementos climáticos, que é o elemento umidade. O que é umidade? Nada mais é do que a quantidade de água em estado gasoso que eu tenho presente na atmosfera. Então, eu tenho partículas de água aqui, de H2O, presentes em suspensão no ar. Então, a quantidade de água em estado gasoso me dá a umidade. Então, quando a gente escuta a previsão do tempo lá nos telejornais, é comum, às vezes, de falar sobre a umidade relativa do ar. Umidades relativas do ar abaixo de 60%, ela é prejudicial, atrapalha, por exemplo, na questão da respiração, entre outros fatores aí. Então, essa umidade é a quantidade de água que eu tenho presente em forma de gás na atmosfera. E aí entra a umidade relativa do ar. E aí tem uma diferença,
Porque quando eu falo da umidade relativa, ela é a relação entre a quantidade de vapor de água na atmosfera em um determinado momento e o tanto de água que essa atmosfera consegue comportar. Então, se eu estou num determinado local, eu tenho lá 60% de umidade relativa. Se essa umidade relativa ela for aumentando e chegar na casa dos 100%, 100% é o máximo que eu consigo suportar. Quando chegar a 100%, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma precipitação, começa a chover. Então, quando essa umidade relativa ela vai subindo, então a quantidade de água em estado gasoso presente aí no ambiente, ela vai subindo, se ela chega a 100%, começa a chover, vai precipitar. Então, quando eu falo de umidade relativa do ar, é o tanto de vapor de água que eu tenho e o tanto de vapor de água que aquele lugar consegue suportar. Então, ele consegue suportar os 100% de umidade. Chegou a 100%, começa a chover. Na verdade, até antes de atingir os 100% de umidade relativa, já inicia aí um processo de precipitação. Mas, numa situação extrema, chegou a 100%, começa a chover. Então, essa que é a ideia da umidade relativa do ar. A quantidade de vapor de água que eu tenho num determinado momento e o tanto de vapor de água que aquele local consegue suportar. Isso me dá a umidade relativa aí. E à medida que eu tenho esse vapor de água, ele vai, em algum momento, ocasionar ou gerar ali a formação das nuvens. Então, no nosso material didático, também tem essa imagem presente aqui no slide, falando dos tipos de nuvens. Tem que guardar o nome aí dos tipos de nuvem? Acho que não é interessante, não vou cobrar nome dos tipos aí de nuvens nas provas, apenas interessante para título de conhecimento. Então, as nuvens, dependendo da massa que essas nuvens vão possuir, elas vão ganhar nomes específicos aí. Então, tenho lá as nuvenzinhas chamadas de nimboestratos, as cúmulos, estratocúmulos, cúmulo-nimbus, altocúmulos, autoestratos, ciroestratos, cirocúmulos. Então, isso vai depender da massa que essas nuvens vão possuir ali. Então, as cúmulo-nimbus aqui, normalmente são aquelas nuvens maiores, aquelas nuvens, quando elas estão carregadas, geram lá um grande volume de chuvas. Então, o nome aqui dos tipos de nuvens é mais a título de conhecimento aí. Então, a gente vai observar que as nimboestratos, quando eu olho para o céu, são aquelas que estão mais próximas da superfície. Então, eu consigo observar esses detalhes assim. Então, quem, de repente, aí quiser observar no horizonte aí as nuvens, eu posso começar a classificar lá. Essa aqui é uma cúmulus, essa é uma cúmulo-nimbus. Ah, não, aquela ali eu sei que é uma cirrus. Então, a gente pode olhar para o céu ali e tentar fazer essa classificação aqui dos tipos de nuvens. Mas a título de estudar, para avaliação, de decorar esses nomes, não é tão importante, tão essencial assim. Chego ao próximo elemento climático aqui, que são as massas de ar. Então, essas nuvens que vão sendo formadas aí, elas vão gerar grandes massas de ar, vão se deslocar pela ação dos ventos. E aí é importante que eu conheça as massas de ar que atuam no território brasileiro, porque essas massas de ar elas vão exercer influência direta nas condições atmosféricas. Então, a presença das massas de ar vão influenciar para saber se vai chover hoje ou não, e vão influenciar também a longo prazo no estudo lá da climatologia, para que eu possa afirmar ou não que está ocorrendo mudanças em relação ao clima. Então, tem que conhecer. O que é importante para a gente aqui nas massas de ar? Conhecer o nome das massas de ar que atuam no território brasileiro e conhecer também a característica de cada uma dessas massas de ar. Ah, mas tem que decorar as massas de ar? Não é que a gente vai decorar, a gente vai conseguir deduzir esses nomes a partir do momento que eu tenho aqui uma imagem com o mapa do Brasil. Fica muito tranquilo de nomear essas massas de ar e de entender a característica de cada uma delas. Então, eu tenho aqui a primeira massa. Então, todas aqui vão ter um M. Então, M representando massa. E, em seguida, a segunda letra vai me dar, de certa maneira, a localização dessa massa de ar. Então, tenho MEA, que é a massa equatorial. Equatorial por quê?
A linha do Equador ela não passa aqui cortando o território brasileiro, pegando uma parte da região norte. Então é a massa equatorial atlântica. Por quê? Porque a origem dessa massa de ar se dá no Oceano Atlântico. Então, massa equatorial atlântica. Quando eu venho aqui e observo a característica da massa equatorial atlântica, eu vou falar que ela é uma massa de ar quente. Por que ela é quente? Porque ela está próxima à linha do Equador. Pontos próximos à linha do Equador apresentam altas temperaturas. E por que ela é úmida? Porque ela nasce no meio do Oceano Atlântico. Então, não é difícil de conhecer essas características, eu não tenho que decorá-las. Eu tenho apenas que observar a localização. Está próximo do Equador, eu sei que essa aqui é uma massa equatorial. E se ela tem origem no Oceano Atlântico, ela é uma massa atlântica. Se ela nasce no Atlântico, nasce no meio do oceano, ela é úmida. Se ela está próxima ao Equador, ela é quente. Então é dessa maneira que eu vou identificar as massas de ar e a característica de cada uma delas. Essa outra massa é a massa, também ela é equatorial, em função da proximidade com a linha do Equador, só que ela é continental. Lembrando que aqui eu tenho a faixa litorânea no território brasileiro e eu tenho o Oceano Atlântico. Aqui eu tenho os países que fazem fronteira com o Brasil aqui na América do Sul. Então essa massa equatorial, ela tem origem em uma região continental. Então a massa equatorial continental. Então o M de massa equatorial em função da proximidade com a linha do Equador e continental, porque ela nasce no continente. E aí, quando eu observo a característica dessa massa, ela é quente, porque ela está próxima à linha do Equador, e essa massa ela é a única massa continental que nasce no continente e é úmida também. Por que ela é úmida se ela nasce no continente? Porque na região equatorial aqui eu tenho a presença da floresta amazônica. Então a floresta, a vegetação, ela libera água no ambiente. Então o fato de eu ter ali uma floresta muito densa e dessa liberação de água no ambiente faz com que essa massa ela se torne úmida, mesmo tendo origem em uma área continental. Então é a única massa continental que também é úmida. Passo aqui para a MTA, massa, o T é de quê? De trópico. Então lembrando que eu tenho a presença dos trópicos de Câncer e do trópico de Capricórnio. Então a massa tropical atlântica, ela está próxima, então, do trópico, e ela é atlântica porque ela tem origem no Oceano Atlântico. Então, a massa tropical atlântica ela vai ser quente e úmida. Úmida em função dessa massa ter origem no Oceano Atlântico, e ela vai ser quente porque, comparado às temperaturas das regiões tropicais com as regiões polares, as regiões tropicais apresentam temperaturas aí mais elevadas. Claro, as áreas tropicais, em comparação com as regiões próximas à linha do Equador, a temperatura na área tropical ela é menor. Mas mesmo sendo menor que nas áreas tropicais, ele ainda me dá uma característica de ser uma massa quente. Então as massas tropicais e as massas equatoriais serão massas quentes. Eu só vou observar se ela nasce no oceano ou se ela nasce em regiões continentais. Tenho aqui a MTC, que também é uma massa tropical. Massa tropical, só que agora ela é continental. Aqui ela nasce no oceano, aqui ela nasce em uma área continental. Então ela vai ser quente em função de ter origem em uma área próxima ao trópico, e ela vai ser seca. Seca porque ela nasce no continente. Então a única massa continental que apresenta aí a característica de ser úmida é a equatorial continental, em função da presença da floresta amazônica. E por fim eu tenho a MPA, que é a massa polar atlântica. Então essa massa polar atlântica, se ela tem o polo aqui, se é uma massa polar, eu sei que ela é uma massa fria. Se ela é uma massa que nasce no oceano, ela tem que ser uma massa úmida. Então a massa polar atlântica, ela é fria e úmida. E aqui eu tenho, além das massas de ar, as setinhas estão me indicando até que ponto essas massas conseguem atuar dentro do território brasileiro. Então é importante ter essas informações. De repente, quando a gente estuda as massas de ar lá no livro didático, costuma aparecer dois mapas para a gente. Um mapa representando a atuação dessas massas do período do inverno
e uma massa representando a atuação no período do verão. Então, essa imagem que foi colocada no nosso slide é a atuação das massas de ar no período do inverno. Quando eu pego um outro mapa de massas de ar no período do verão, o que vai mudar? A massa polar atlântica, ela vai deixar de atuar no território brasileiro. Ela não deixou de existir, ela só não atua mais no território brasileiro. E a massa equatorial continental, ela vai estender o raio de ação dela aqui. Ela vai conseguir chegar até os estados aqui da região sudeste, o que ela não faz durante o período do inverno. Então a diferença do mapa das massas de ar no inverno e no verão é que no verão a massa polar atlântica deixa de existir, que a equatorial continental e até a equatorial atlântica aqui, elas estendem um pouco mais o raio de ação dela dentro do território brasileiro. Por que eu coloquei o mapa só do inverno? Porque a massa polar atlântica que atua aqui, ela é importante porque, se a gente observar as setas dela aqui, ela tem uma penetração interessante no território brasileiro. Por ser uma massa fria, ela provoca quedas de temperatura nos locais em que ela passa. Então é comum escutar falar, por exemplo, de um fenômeno chamado de friagem. Então um fenômeno chamado de friagem, ele tem origem por causa dessa massa, da massa polar atlântica. Então, somente no período do inverno aqui vai ocorrer este fenômeno da friagem, que é quando essa massa polar atlântica atua no território brasileiro. Então, nos locais em que ela passa, ela provoca quedas de temperatura. Então, saindo das massas de ar, chego a um dos fatores climáticos importantes aí, que é a maritimidade e continentalidade. Apesar do nomezinho complicado aí, é tranquilo de entender. Então, maritimidade e continentalidade, estou fazendo referência aqui à proximidade ou não em relação ao mar e em relação ao continente. Então, se eu estou próximo ao mar, eu tenho influência da água do mar ali na questão das temperaturas. Se eu estou mais distante, estou numa área mais continental, também sofro influência. Então, a maior proximidade ou distanciamento em relação ao mar ou ao continente influencia nas variações de temperatura. Então, eu tenho aqui as imagens do nosso slide, são as imagens que aparecem no nosso livro didático. Eu tenho a cidade de Ilhéus, na Bahia, e tenho a cidade de Cuiabá, aqui no Mato Grosso. Então, essas duas cidades estão representando para a gente entender aqui esse fenômeno de maritimidade e continentalidade. Ilhéus está numa área bem próxima ao mar, então a maritimidade vai atuar aqui, e na cidade de Cuiabá, o fenômeno da continentalidade que vai atuar. As duas cidades estão em áreas em que eu tenho ali latitudes muito próximas, então está representado essa tabela ao lado aqui. Então, a latitude das cidades, 15 graus ao sul, 14 graus ao sul, muito próximos. A variação de altitude das duas cidades, ela existe, mas ela não é tão significativa assim. Tem a questão das temperaturas médias nas duas cidades. E aí, eu vou observar o que é mais importante, que são as temperaturas máxima e mínima registradas aqui nessas duas cidades. Quando eu observo Cuiabá, a temperatura máxima observada ela é de 41,1 graus e a temperatura mínima de 3,3. Então, essa diferença tão grande nas temperaturas é a influência da continentalidade. Nós falamos na aula anterior sobre a propriedade do calor específico da água que faz com que ela demore a esquentar e demore a esfriar, e que o continente não tem essa propriedade. Então o continente ele esquenta muito rápido e resfria muito rápido. Então quando eu tenho situações aqui que envolvem lá as estações verão e inverno, por exemplo, faz com que as temperaturas em Cuiabá fiquem muito altas no verão e em algumas situações essas temperaturas caiam drasticamente. Então de 41,1 para 3,3 eu tenho aqui uma diferença de 37,8 graus, que é a amplitude térmica. Então a diferença entre a maior e a menor temperatura me dá a amplitude térmica. Então, a amplitude térmica em Cuiabá ela é muito grande. Quando eu chego em Ilhéus, que está aqui numa região litorânea, a maior temperatura é 34,7 e a menor 12,8. Então, tem uma diferença aqui de 21,9 graus, quase 22 graus de diferença.
Então é uma amplitude térmica grande, mas é uma amplitude térmica menor que a amplitude térmica de Cuiabá. O que explicaria? Se as duas cidades estão em posições bem semelhantes em relação à latitude e a diferença de altitude entre elas é pequena, o que explica essa diferença na amplitude térmica é exatamente a maritimidade e a continentalidade. Então, a proximidade de Ilhéus com o mar faz com que a amplitude térmica se torne menor do que em Cuiabá, em que eu tenho aqui a presença do continente, que amplia essa diferença das amplitudes térmicas aqui. Então, essa que é a influência que existe entre a maritimidade e a continentalidade. Chega a pressão atmosférica. Então, o que é a pressão? Ela é a medida da força exercida pelo ar contra uma determinada área. Então, o peso que o ar exerce numa superfície me dá a chamada pressão atmosférica. Essa primeira imagem do slide aqui, ó, observando pelo cursor do mouse, ela explica muito bem essa situação. Eu tenho a cidade de São Paulo a cerca de 750 metros de altitude, enquanto a cidade de Santos está no nível do mar. Então tem uma coluna de ar sobre São Paulo e uma coluna de ar sobre a cidade de Santos. O peso do ar sobre a cidade de São Paulo, ele é menor do que o peso da coluna de ar em cima da cidade de Santos. Então, como o peso é menor na cidade de São Paulo, eu tenho aqui uma área de menor pressão atmosférica. Já o peso do ar maior em cima da cidade de Santos, que está ao nível do mar, eu posso afirmar que eu tenho maior pressão atmosférica na cidade de Santos, então. Então, o peso que o ar está exercendo na superfície me dá a pressão atmosférica. E aí, de acordo com essa imagem, a gente pode associar a seguinte situação. Quanto maior for a minha altitude, quanto mais alto eu estiver, menor vai ser o peso da coluna de ar. Então, menor também será a minha pressão atmosférica. Então, se eu tenho lá uma situação que uma pessoa sobe lá numa escada, por exemplo, para mexer num poste, e eu estou no solo, o que acontece? A pressão atmosférica naquela pessoa que está em cima da escada, ela é menor do que a pressão atmosférica da pessoa que está no chão. Claro que aí a variação de pressão ela vai ser pequena, então ela vai ser quase que imperceptível, mas ela vai acontecer. Quanto mais alto eu estiver, menor será a minha pressão. Então, pressão, peso que o ar exerce em cima da superfície. E uma outra interpretação da pressão atmosférica diz respeito às questões que envolvem o aquecimento e o resfriamento do ar. Então, isso também vai gerar para a gente as chamadas áreas de alta e baixa pressão. Quando nós falamos lá dos ventos, nós falamos da circulação geral da atmosfera, e eu expliquei que o vento sempre se desloca das áreas de alta para baixa pressão, que o vento não gosta de frio. Então, as áreas de alta pressão estão associadas com temperaturas mais baixas. Então, o vento desloca das áreas frias para as áreas quentes ou de alta para baixa pressão. A segunda imagem do nosso slide aqui ilustra bem esse aspecto. Então, número 1, observando pelo cursor aqui do mouse, o ar aquece e eleva-se. Ao elevar-se, o peso diminui e cria uma zona de baixa pressão. Então, quando eu começo a aquecer o ar próximo da superfície, o que vai acontecer com esse ar? Esse ar, as moléculas elas vão distanciar, esse ar ele fica mais leve. Ficando mais leve, ele sobe. É a famosa lá corrente de convecção. Então, o ar ele é aquecido, ele fica mais leve e sobe. Quando esse ar sobe, está diminuindo o peso que esse ar exerce na superfície. Por isso que está sendo gerada uma área de baixa pressão. Então, é gerada a área de baixa pressão, esse ar ele é aquecido. À medida que ele é aquecido, o que acontece com ele? Ele começa a subir. A gente sabe que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, esse ar que está aquecido sobe. Quando ele atinge determinado patamar ali de altura, o que vai acontecer nesse cenário? Esse ar que foi aquecido, ele vai se resfriar. Ao se resfriar, ele vai condensar. Então, ele pode gerar a formação de nuvens. Essas nuvens podem trazer precipitação, podem trazer chuva. Ou então, esse ar aquecido, o que ele vai fazer? Ele foi aquecido próximo à superfície. Quando ele atinge determinada altitude, ele vai se resfriar. Ao se resfriar, o que esse ar faz? Ele empurra o ar que tem aqui para baixo. Ao empurrar esse ar para baixo,
chegando próximo à superfície, ele vai aquecer, vai gerar uma área de alta pressão, e já que esse ar aqui foi aquecido, se resfriou, ele vai empurrar o ar que está aqui para baixo. Quando ele empurra, eu estou aumentando o peso do ar. Quando eu aumento o peso do ar aqui na superfície, gera uma área de alta pressão. O ar fica mais denso, fica mais pesado, em função das quedas de temperatura, ele desce, gera uma área de alta pressão. Então, o ar frio desce, ao descer, aumenta a quantidade de ar nesse ponto, com isso gera uma área de alta pressão. Então, é dessa maneira que são formadas as áreas de alta e baixa pressão. Áreas de baixa pressão, então, estão associadas a instabilidades. Então, situações em que eu tenho lápides de chuva, por exemplo, normalmente ali foi formada uma área de baixa pressão. Local em que eu tenho alta pressão, normalmente o tempo é mais estável, não chove, então tem uma estabilidade maior nas condições atmosféricas em alta pressão. Chega aos exercícios. Questão 1. Considere as assertivas abaixo. 1. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. 2. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. 3. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. É melhor estarmos preparados. 4. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Então, com base nas afirmações acima, é possível afirmar que a assertiva 1 está relacionada ao conceito de clima. Então, nós vimos lá no comecinho da aula as diferenças de tempo e clima. A alternativa 1 está associada ao clima? Não. Já fará muito calor hoje em São Paulo. Então, quando eu cito ali que vai fazer calor hoje em São Paulo e em Goiânia as temperaturas são mais amenas, estou falando do tempo, é a condição atmosférica naquele instante, naquele momento. Então, na alternativa 1 aqui, ó, está fazendo associação ao conceito de tempo e não ao conceito de clima, que nem a letra A fala para a gente. Então, a assertiva 2 e 4 estão relacionados ao clima. A alternativa 2, as temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupação entre os cientistas. Se é uma fala dos cientistas em relação às temperaturas aí ao redor do mundo, pode ser que ele tenha feito a análise lá dos elementos climáticos durante o período de 25, 30 anos, e ela pode sim estar associada ao conceito de clima. Mas a alternativa 4, assertiva 4, li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Então, se eu li no jornal que essa semana será chuvosa, estou falando das condições atmosféricas daquele momento, naquela semana. Então, a alternativa 4 fala de tempo e não de clima. Então, descarto também a letra B. A letra C, todas as assertivas estão relacionadas ao conceito de clima? Não. A gente acabou de falar que a 1 e a 4 falam de tempo e não de clima. Letra D de dado. As assertivas 1 e 4 estão relacionadas ao conceito de tempo? Sim. Então, a 1, quando eu falo que vai fazer calor em São Paulo e em Goiânia as temperaturas são amenas, e que eu li no jornal que a semana será chuvosa em Belém, estou falando das condições atmosféricas daquele momento. Então, 1 e 4 associam ao conceito de tempo. Então, a letra correta, D de dado. Na letra E, todas as assertivas estão relacionadas a tempo. Não. Nós vimos que 2 e 3 podem estar associadas à questão do conceito de clima. Então, questão número 1, marcamos a letra D de dado. Questão 2, uma questão do Enem. A adaptação dos integrantes da Seleção Brasileira de Futebol à altitude de La Paz foi muito comentada em 1995, por ocasião de um torneio, como pode ser lido no texto a seguir. A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, onde disputará o torneio Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias, aproximadamente. O organismo humano, em altitudes elevadas, necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se, assim, risco de colapso circulatório. Então, isso foi adaptado na revista Placar. Então, a adaptação ela foi necessária principalmente porque a atmosfera de La Paz, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta maior pressão e menor temperatura. Olha só,
está constando para a gente aqui que eu estou a 3.700 metros de altitude. Então nós vimos, quando nós falamos da pressão, que quanto maior for a altitude, menor vai ser o peso da coluna de ar exercida ali naquele local. Então vai ter maior pressão em La Paz do que nas cidades brasileiras? Não. Então todas as alternativas que eu tenho maior pressão aqui, ó, eu já posso descartar. Então a maior pressão eu não vou ter. Eu vou ter menor pressão e poderia ter menor temperatura. A menor temperatura na letra A está correta. Só que a maior pressão não. A pressão vai ser menor. A letra B e C também falam de maior pressão, então vou descartá-la. Na letra D de dado, menor pressão e maior temperatura. Não. Aqui a pressão realmente será menor. Só que a temperatura também vai ser menor, porque eu tenho pontos de maior altitude. 3.700 metros de altitude, quanto à altitude das cidades brasileiras, algumas delas a nível do mar, outras aí a cerca de 800, 700 metros de altitude. Então a temperatura será menor e não maior. E na letra D, que fala de menor pressão, ok, sabemos por que é menor pressão, em função do peso que o ar vai exercer ali em relação às cidades brasileiras, e menor concentração também de oxigênio, fica mais difícil de respirar. Daí, o restante do texto aqui me dá essa informação, que o organismo ele precisa desse tempo aí, em torno de 10 dias para adaptação, para evitar um colapso circulatório. Então, a concentração de oxigênio ela fica menor, o ar fica mais rarefeito. Então, na questão 2, marcamos a letra E, menor pressão e menor concentração de oxigênio. Com isso, chegamos aí ao fim da nossa apresentação de slides.